Olá, queridos alunos, tudo bom? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as orações subordinadas substantivas, né? Essa parte aí referente ao período composto, né? A sintaxe do período composto, né? Então, as orações subordinadas estão inseridas num contexto gramatical específico no estudo da sintaxe. Para entendermos este grupo de orações, é necessário compreender alguns conceitos básicos. Lembrando que agora a gente vai começar a estudar o período composto, tá? Que vocês já devem ter visto aí em aulas anteriores. Então, o período composto, aqui para a gente estudar o período composto, é necessário que a gente entenda algumas coisas antes para a gente chegar lá, tá? Por exemplo, os conceitos de frase, oração e período, né? Então, frase é todo enunciado linguístico de sentido completo capaz de estabelecer comunicação. A frase pode ter ou não verbo, ou seja, o que é importante para que uma frase seja construída? Que ela tenha sentido, né? Ela pode ter verbo ou não. Aqui eu trago dois exemplos. Eita vida besta, meu Deus, que é um trecho aqui de um dos poemas do Carlos Drummond de Andrade, né? Então a gente tem o que? Substantivos, adjetivos e interjeições, né? Aqui a gente não tem verbos, mas a gente tem uma frase com sentido, né? Que expressa essa emoção, né? Do eu lírico, né? Silêncio, né? Você entra lá numa biblioteca e você vê lá, né? Quando a gente voltar, né? Dessa quarentena, você vai entrar lá na biblioteca e vai ver lá, né? Uma placa, né? Silêncio. Então, aquele contexto, tá? Faz com que essa palavra silêncio ela tenha sentido. Logo, ela é uma frase. Oração, né? É a frase que se organiza ao redor do verbo. A oração, nesse caso aqui, pode ter sentido ou não, mas ela tem que ter obrigatoriamente um verbo. Então aqui eu tenho um exemplo. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, né? Um trecho aqui do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Do Machado de Assis. Então a gente tem o verbo amar aqui. Então a presença do verbo faz com que esse enunciado seja classificada como uma oração. Período, né? Então, período é todo enunciado que possui verbo, ou seja, é uma oração. E sentido completo, então, uma frase. Ou seja, é uma frase com verbo ou uma oração com sentido completo. Então, para que eu classifique um enunciado como período, ele tem que ter sentido, então é frase, e tem que ter o que? Verbo, que é a oração, tá? Pode ter uma ou mais orações. Deve terminar por ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou por reticências. Lembrando, se eu tenho apenas um verbo, período simples. Se eu tenho dois ou mais verbos, período composto. Ou seja, duas ou mais orações, no caso, período composto, uma oração, período simples. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Período simples. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, verbo ser, ó, eu sou, tu és, ele é. Verbo, apenas um. Vamos lá, período composto. Chegou de mansinho, bateu, entrou e sentou-se calado. Percebam que eu tenho mais de um verbo aqui nesse período. Então, eu tenho justamente um período composto. Vamos lá, vamos seguir. Eu trouxe para vocês um panorama, mais ou menos, do que é o período composto, né? E do que a gente vai estudar. Né? O período composto, ele é dividido justamente em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Período composto por coordenação, a gente pode subdividir em assindéticas e sindéticas. As orações as coordenadas assindéticas, elas não utilizam conjunções, elas constroem o sentido sem o auxílio das conjunções. Então a gente tem aqui, ó, saia, deixe-me em paz. Então eu tenho um período aqui construído sem a utilização das conjunções, né? Assindéticas. Sindéticas, ou seja, lembrando, pessoal, síndeto significa
conectivo. No caso aqui, o conectivo é a conjunção. Então, o que acontece? São aquelas que, além de se ligarem pelo sentido, ligam-se também com o auxílio da conjunção coordenativa. Lembrando, tanto os períodos coordenados assindéticos ou sindéticos são enunciados construídos, frases construídas com sentido. Só que umas sem conjunção e, no caso aqui das sindéticas, com conjunção, como tem aqui o exemplo. Não li o livro, mas farei a prova assim mesmo. Então, a gente tem a conjunção aqui, ó, mas, tá? Período, lembrando, o período composto por coordenação são sintaticamente independentes. São frases que eu posso, por exemplo, cortar um verbo, né? E, no caso, o resto da frase vai ainda ter sentido. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu posso cortar aqui o primeiro verbo, deixe-me em paz, frase ainda com sentido, ou então saia, tá? Frase continua com sentido. Então elas são o quê? Sintaticamente, elas são independentes, tanto com relação ao sentido, quanto com relação ao aspecto sintático que a gente vai ver e exemplificar mais a seguir. Aqui a gente já tem o contrário, né? O período composto por subordinação, as orações são sintaticamente dependentes, tanto com relação ao sentido, quanto com relação à função sintática, né? E isso vai se manifestar principalmente nas orações subordinadas. Então a gente vai ter aqui, ó, as orações subordinadas aqui, ó, dentro do período composto por subordinação, elas vão ser classificadas em orações substantivas, adjetivas e adverbiais. O nosso foco vai ser as orações subordinadas substantivas. O que acontece? Eu trouxe algumas observações importantes para a gente entender principalmente o contexto das orações subordinadas substantivas. Ou seja, orações subordinadas substantivas, sim, a oração subordinada, ela vai exercer, toda uma oração, ela vai exercer uma função de substantivo. E os substantivos, ou seja, toda essa oração subordinada é um substantivo. E aí o que é que vai acontecer? Esse substantivo, ele vai exercer algumas funções sintáticas importantes, que eu trouxe aqui por meio das frases. Por exemplo, primeira frase, tá? O aluno estuda a matéria, tá? Então eu tenho substantivo aluno, exercendo função de sujeito, tá? Matéria, aqui em amarelo, tá? Um substantivo exercendo função de complemento verbal, ou seja, complemento do verbo estudar, tá? Segundo exemplo, o aluno é estudioso, tá? Mesma coisa aqui, né, com o aluno, substantivo exercendo função de sujeito, e aqui a gente tem estudioso, a gente tem um adjetivo, a gente vai ver, por exemplo, que o substantivo ele também pode exercer função de predicativo. Não nesse caso, porque nesse caso aqui a gente tem um adjetivo, mas se eu digo, por exemplo, ele é o cara, tá? A palavra cara é um substantivo, só que na frase ele assume uma função de predicativo. Próximo exemplo, o funcionário tem a ajuda do suporte técnico. Então eu tenho aqui, ó, ajuda, substantivo, só que esse substantivo ele tem sentido incompleto, por isso eu coloco essa terminologia aqui de nome transitivo, ou seja, um nome transitivo é uma palavra que tem sentido incompleto, ele precisa de uma informação que lhe complete o sentido. Então o que acontece? Um substantivo ele pode também exercer função de complemento nominal, né? Então eu tenho aqui, ó, suporte técnico, é a informação que completa o sentido aqui desse nome transitivo, né? Por que eu estou mostrando isso? Porque justamente a frase inteira que é considerada como substantivo vai exercer essas funções, tá? Último exemplo, o aluno que estudou muito foi aprovado no Enem. Então eu tenho o quê? Uma frase adjetiva que serve como aposto, né? Então eu tenho o quê? Eu estou caracterizando um aluno, um substantivo, ele também vai exercer essa função sintática de aposto.
o que acontece? Oração principal e oração subordinada, né? O que vem a ser isso? Então, a oração principal a gente vai perceber que, primeiramente, ela não tem a conjunção, tá? E segundo, a oração principal ela é dependente da oração subordinada para lhe completar o sentido. Então, por isso que eu digo que elas são o quê? Orações que são dependentes sintaticamente e semanticamente dependentes. Essa parte da sintaxe a gente vai ver mais a seguir. Então, o que acontece? Eu trouxe aqui dois exemplos, tá? Todos querem que você fique para a festa. Então, eu tenho uma oração principal, todos querem, sem conjunção. E essa, todos querem o quê? Que você fique para a festa. Então, percebam que a oração principal, para ter sentido, depende da oração subordinada que lhe completa o sentido. Então, dando aqui continuidade, tá? Eu tenho aqui algumas considerações a respeito da oração subordinada. Elas vão ser detalhadas, né, ao longo da nossa aula. O que acontece? As orações subordinadas substantivas, elas exercem funções específicas do substantivo, né, como eu já mostrei para vocês, né, além de exercer a função de completar o sentido da oração principal. Esse aqui é o raciocínio chave, né, para a gente entender a oração subordinada. São iniciadas nas orações subordinadas, tá? São iniciadas pelas conjunções que e se, ou seja, a oração subordinada ela vai ter sempre uma conjunção, né? A oração principal, não. Eu trouxe aqui um exemplo. Eu quero que você saia, né? Ou seja, eu quero sua saída, ou seja, eu estou substituindo que você saia por um substantivo, né? Por isso que a gente chama as orações subordinadas de substantivas. Por quê? Porque elas podem ser substituídas por um substantivo, elas podem exercer função de substantivo e elas podem ser substituídas por um pronome substantivo, ou seja, o pronome isso ou disso, tá? Esse pronome ele apenas o que? Substitui substantivos, tá? Então, professor, como é que eu faço para identificar uma oração subordinada substantiva? É só substituir pelo pronome isso. A gente vai ver isso ao longo da nossa aula, tá? Eu tenho aqui, ó, eles disseram que vão conosco, né? Eles disseram isso. Preciso de que vocês me ajudam. Preciso disso, né? Não sei se eles virão. Não sei isso. Então percebam que, ó, as orações subordinadas que estão aqui em destaque, ó, essa aqui em amarelo, essa em roxo e essa aqui em vermelho, elas são substituídas justamente por pronomes substantivos. Ou seja, o que é um pronome substantivo? Pronome que substitui substantivos. Então, primeira oração subordinada substantiva, tá? Aquelas que exercem função de sujeito, que são chamadas o quê? De subjetivas. Então, o que acontece? É necessário que ela estude matemática. Então, o que acontece? É necessário o quê? Que ela estude matemática. O que acontece? A expressão aqui é necessário, né, a oração principal, ela vai pedir, né, solicitar uma informação que lhe complete o sentido, que é a subordinada. Essa oração subordinada, ela exerce aqui função de sujeito. E como é que a gente faz para identificar um sujeito? Fazemos a pergunta, aqui é o que ou quem, antes do primeiro verbo. Então, o que é necessário? Resposta, que ela estude matemática. Então, percebam que eu faço o quê? É o mesmo período, o mesmo procedimento que eu faço para o período simples, onde eu faço a pergunta ao verbo e a resposta vai ser sempre o meu sujeito. Então, o que acontece? Oração principal de sentido incompleto, sempre. Então, nessa oração principal, eu faço a pergunta ao verbo, tá? O que é necessário? A resposta vai ser o meu sujeito, que ela estude matemática. Então, por isso ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva, que são as que exercem função de sujeito. Ou seja, é necessário isso, tá? Então, vamos lá. Oração subordinada substantiva objetiva
direta, tá? O que que acontece? A oração subordinada, né, vai exercer sempre o quê? Função de objeto direto da oração principal. A anterior, a oração subordinada exercia a função de sujeito, agora a gente vai ter o quê? Uma oração subordinada que exerce função de objeto direto. Mas objeto direto de quê? Objeto direto da oração principal. Da oração principal. Maria esperou. Né? Maria esperou o quê? No caso, que o marido voltasse. Lembrando que a pergunta o que ou quem, quando eu quero encontrar aqui o objeto, eu faço a pergunta o que ou quem depois do verbo, tá? Quando eu quero encontrar o meu sujeito, eu faço o quê? Antes do verbo. Então, professor, mas e aí? Aqui a gente tem, ó, ela não é subordinada substantiva porque eu tenho um sujeito, tá? Então aqui o que que acontece? Maria esperou o quê? Que o marido voltasse. Que o marido voltasse é o objeto direto do verbo esperar da oração principal. Logo, que o marido voltasse vai ser o que? O complemento do verbo esperar da oração principal. Objetivo indireta, a mesma coisa, só que se o objeto direto ele pede um complemento sem preposição, no objeto indireto ele pede um complemento o quê? Com preposição. Então, ó, nós necessitamos de que nos ajudem. Então, o que acontece? A oração subordinada aqui vai exercer uma função de complemento do verbo necessitar da oração principal. Só que o verbo necessitar, ele vai pedir um complemento com preposição. Então, eu tenho na oração subordinada uma preposição, né? Professor, oração subordinada, relembrando, como é que eu identifico? Né? A partir justamente da conjunção e pelo fato da oração subordinada sempre complementar o sentido da oração principal. Próxima, completiva nominal, né? Orações subordinadas, substantivas, completivas nominais. Então, o que acontece? A oração subordinada, ela exerce uma função de complemento nominal da oração principal. Então, temos aqui, ó, nós temos a necessidade de que nos ajudem. Necessidade de quê? Então, percebam que a palavra necessidade, que é um substantivo, tem sentido incompleto. E esse sentido incompleto é completado agora, no caso, né, pela oração subordinada. Então, eu tenho o quê? Palavra necessidade, né, nome transitivo, nome de sentido incompleto, informação que lhe completa o sentido, a oração subordinada aqui, que é a substantiva completiva nominal, de que nos ajudem. Predicativa, né? Quando a oração subordinada, ela exerce função de predicativo da oração principal. Então, o que é um predicativo? Eu sempre vou ter o quê? No caso, um sujeito, um verbo de ligação e o seu predicativo. Lembrando, pessoal, o que é um predicativo? Isso é importante. Predicativo vai ser sempre uma característica referente, no caso, ao sujeito. Então, ó, seu receio era que chovesse. Não era um receio qualquer, era um receio o quê? Específico. Então, esse receio específico aqui é o predicativo, que no caso é a oração subordinada. Então, ó, oração principal, seu receio era. Era? Mas que tipo de receio era esse? Que chovesse. Então, no caso que chovesse, é justamente o predicativo referente ao sujeito da oração principal, né? Orações aqui, ó, subordinadas substantivas apositivas, né? O que acontece? As orações subordinadas substantivas apositivas, elas sempre vão caracterizar um termo da oração principal. Eu trouxe aqui 2 exemplos, ou seja, eles vão caracterizar uma palavra lá da oração principal. Então eu tenho aqui, ó, ela só desejava uma coisa, que você voltasse, né? Então, que tipo de desejo era esse? Era um desejo qualquer? Não, era um desejo específico. Então aqui a gente tem o quê? Um aposto. Lembrando, pessoal, ó,
A predicativa também caracterizava, só que lá eu tenho o quê? Um verbo de ligação, por isso é um predicativo. Aqui não, tá? Aqui eu não tenho a existência de um verbo de ligação. Então eu tenho aqui, ó, essa oração subordinada substantiva positiva, ela pode vir ou entre, no caso, entre dois pontos ou entre vírgulas, ó. Meu receio que você me deixasse era imenso. Era um receio qualquer? Não, era o que você me deixasse. Então, ó, as orações que caracterizam, nesse caso aqui, são as orações subordinadas. Nesse caso, que exercem função de aposto, né? Que exercem sempre função de aposto, tá? Então, pessoal, lembrando, conteúdo visto é conteúdo estudado e até a nossa próxima aula.